Construindo impérios, movimentando o comércio global, na vida diária e na guerra, trens têm sido máquinas de mudanças. Para contar a história dos trens, olhamos para o passado, para as grandes cidades de hoje, para os lugares mais inóspitos e para os mais belos do mundo, e miramos o futuro. Trens velozes e trens lentos, trens robustos e trens de brinquedo. A história como a conhecemos e de uma maneira que vai nos surpreender. Os trens mudaram o mundo. As longas viagens intercontinentais sobre trilhos com duração de vários dias são eventos únicos na vida. Viagens de poucas horas podem acontecer regularmente para o viajante costumeiro. Para milhões de pessoas em todo o mundo, há um tipo de viagem de trem que é feita 2 vezes ao dia. Em cada continente, acompanhamos essas pessoas, nos subterrâneos, sobre a terra e acima do solo, para entender como o mundo mudou com o advento dos subúrbios. Quando o dia começa, em grandes e pequenas cidades em todo o mundo, é a hora do rush. Mas o fato de haver trens faz com que seja possível, economicamente e de maneira segura, transportar um número tão vasto de pessoas. A imagem do trem mudou. A velocidade de muitos trens mudou. E, como resultado, as pessoas estão deixando seus carros em casa e utilizando os trens de subúrbio. Essa é a estação de Shinjuku, em Tóquio. A estação com maior tráfego no mundo. 3,5 milhões de passageiros chegam e partem, passando por suas 200 saídas diariamente. A maioria desses passageiros mora em subúrbios. Em cidades ao redor do mundo, passageiros desembarcam de trens e fazem conexão com sistemas de metrôs. E o tráfego mundial chega à conta de bilhões de pessoas. Os trens estão sempre lotados, nos horários de rush, de manhã e à noite. Os 10 sistemas de metrô de maior tráfego no mundo transportam mais de 22 bilhões de pessoas a cada ano. Anualmente, Tóquio transporta 3,5 bilhões. Pequim, 3,2 bilhões. E em 10º lugar, Paris transporta um total de 1,5 bilhão. Sem trens, transportar esse volume de pessoas seria simplesmente impossível. Desde a invenção da ferrovia, o alcance de suas possibilidades tem aumentado. Em sintonia com o crescimento dos sistemas de tráfego, temos a expansão das cidades. Quanto mais eficiente o trem, mais longo o trajeto. O resultado é a forma mais óbvia em que os trens mudaram o mundo. Subúrbios. Realmente, a única maneira de expandir uma cidade, permitindo que as pessoas tivessem uma distância maior do trabalho, foi por meio das ferrovias. No século XIX, as ferrovias foram importantes no incentivo ao deslocamento diário. As principais linhas ferroviárias do século XIX eram destinadas a abastados passageiros de longa distância e contribuíram muito pouco para o desenvolvimento do tráfego urbano de então. A Great Western Railway, que operou fora de Paddington a partir do final dos anos 1830, fez sua primeira parada em Ealing, considerada na época uma vila de pouco tamanho, de acordo com o Guia Ilustrado de 1852. As pessoas moravam perto de seus locais de trabalho e então as cidades cresciam, mas não se espalhavam. A Londres vitoriana era conhecida como a Grande Colmeia e os cortiços amontoavam pessoas em locais cruéis de tão pequenos. A primeira ferrovia que ligou um centro industrial a uma área residencial foi na Irlanda. A primeira ferrovia suburbana, se preferir ferrovia local, foi a de Dublin e Kingston. Kingston é hoje Dunleary, um porto a cerca de 11 quilômetros de Dublin.
Bradshaw, o horário definitivo da ferrovia, em sua edição de 1843, anunciou que o serviço funcionava de ambos os lados, nos dias de semana, a cada meia hora, das 6 da manhã às 11h30 da noite, parando em todas as estações via Butterstown, Black Rock e Salt Hill. E foi a primeira ferrovia construída para servir de transporte de passageiros de uma área suburbana. Quando a Dublin e Kingstown foi inaugurada em 1834, ganhou por muito pouco dos competidores ingleses o título de primeiro trem suburbano. A era do transporte suburbano havia chegado, permitindo que trabalhadores morassem distantes de seus empregos, o que mudou a imagem e o formato de cidades em toda parte. A América do Norte acompanhou rapidamente em 1935. Boston e Lowell, Boston e Worcester, Boston e Providence foram construídas em 3 direções a partir de Boston e criaram, num raio de 13 a 16 quilômetros de Boston, todos aqueles subúrbios, e pequenas linhas foram adicionadas. A Boston e Lowell resume a história das ferrovias em poucas palavras. Uma das principais ferrovias em terras norte-americanas, ela cresceu e permitiu o crescimento urbano. O fracasso seguiu o sucesso, enquanto o sistema rodoviário crescia, e em 1973, a linha parou de transportar passageiros quando não conseguiu evitar a falência. As operações foram retomadas e os passageiros mais uma vez embarcaram, mas as perdas cresceram e o fracasso era certo. E enquanto isso, nas rodovias, os engarrafamentos tornavam-se inevitáveis. Hoje, há um recente investimento na Boston e Lowell. Novas estações estão sendo abertas e os passageiros estão de volta aos trens. As ferrovias, originalmente pensadas para diminuírem os custos de transporte de cargas, são novamente transporte diário vital para as massas. Talvez a forma de tráfego ferroviário que tenha tido maior impacto em nosso mundo. Quando os trens começaram a funcionar em meados do século XIX, Londres tinha uma população de menos de 2 milhões. E Nova York, metade disso. Com o crescimento dessas populações, as redes ferroviárias cresceram. A ferrovia desempenhou um papel muito importante como uma forma de transporte para a jornada de trabalho. A partir de 1863, os trens levavam passageiros da zona oeste de Londres para o centro. Trens também lapidariam a fortuna de Nova York. Sem as ferrovias, Manhattan jamais seria um grande centro financeiro. O desenvolvimento urbano se concentrou inicialmente em lugares onde as pessoas pudessem caminhar com facilidade até as estações. Assim, a densidade demográfica de construções próximas às estações vitorianas é sempre muito grande. Mas então a rede suburbana começou a aumentar. Londres é um bom exemplo de onde toda uma extensa rede de linhas suburbanas cresceu a partir dos anos 1850, 60. As primeiras linhas ferroviárias subterrâneas corriam em círculo, ligando os distritos comercial, de varejo e residencial da cidade. O célebre mapa subterrâneo da cidade ainda mostra essas voltas. Com seu sucesso, as linhas começaram a se expandir. Essa expansão gerou algo completamente novo: o subúrbio de acesso, ou como os primeiros empreendedores denominaram, Metrolândia. Era uma noção revolucionária. A ideia de que o local de trabalho pudesse estar a uma certa distância do local de residência. Mas a jornada diária seria plenamente possível. Temos o desenvolvimento de áreas como a chamada Metrolândia em Londres, onde a companhia ferroviária foi a motivadora. O metrô também é o motivo pelo qual o primeiro estádio de futebol britânico está localizado em Wembley, ao norte de onde a linha sai para a superfície e onde o presidente do metrô construiu um fantástico complexo em 1893. Os trabalhadores que faziam uso do transporte não eram necessariamente mal pagos. Eles podiam pagar a viagem de trem, o que significava que podiam bancar uma moradia decente.
Eles criaram todos esses subúrbios afluentes, porque agora, em vez de viverem em casas geminadas, se tivessem mais dinheiro, podiam se mudar para o interior. A propaganda para induzir as pessoas a se mudarem dos subúrbios enfatizava os prazeres de se viver longe da agitação, além da conveniência de se ter um trem que podia levá-las rapidamente à metrópole, e não apenas para trabalhar. Sua esposa pode utilizar nossos trens convenientes e confortáveis para ir à cidade fazer compras. A ferrovia se tornou um elemento essencial para os membros da família. A expedição às compras, como propagandeada pelas ferrovias, foi ativamente responsável por lojas como destinos, trazendo todo tipo de tesouros juntos sob o mesmo teto, as lojas de departamentos. As ferrovias influenciavam não apenas no poder de trazerem pessoas, mas também no tipo de trabalhadores a serem levados para certos lugares e no tipo de subúrbios que seriam desenvolvidos ao redor de uma estação em particular. Na Inglaterra do fim do século XIX, a legislação determinou que as ferrovias não cobrariam mais do que 1 centavo por milha em certos trens de trabalhadores. Isso proporcionou transporte a trabalhadores com baixos salários e contribuiu para o desenvolvimento das primeiras cidades dormitórios. Assim que perceberam que a ferrovia estava oferecendo essa oportunidade de viagem, as próprias companhias ferroviárias começaram a captar passageiros potenciais, construindo mais ramais ferroviários, aumentando ou duplicando ou quadruplicando o número de linhas que levavam às suas estações que pudessem oferecer trens rápidos e trens lentos. Trens eram confiáveis e pontuais. Se atrasassem, podia-se culpar o trem e os patrões entenderiam. Eles eram acessíveis e muito rápidos. Os investidores perceberam que havia um mercado muito lucrativo no transporte de passageiros para o centro das cidades. E aí, como resultado disso, tem-se o processo reverso. Colocando-se uma linha ferroviária, constrói-se uma nova linha e então começam a habitar em volta da estação. E os empreiteiros, vendo aquilo, disseram: "Ah, as pessoas podem chegar facilmente ao trabalho daqui, então vamos construir casas." O resultado não foi apenas a expansão de subúrbios nas cidades, mas também a criação de comunidades, cidades ferroviárias. Ao final das linhas ou ao longo delas, que existiam porque os trens podiam deixar as pessoas nelas à noite e apanhá-las na manhã seguinte. O efeito ambiental e estético de tal desenvolvimento, transformando antes lugares rurais plácidos, foi mais acertadamente exposto pelo famoso poeta John Betjeman, que escreveu em 1937. Venham bombas amigáveis a cair em Slough. Não há lugar para humanos agora. Não há grama para uma vaca pastar. Mas havia casas. E havia jardins. E logo haveria escolas. E pessoas de toda parte gostaram da ideia. A Southern Railway disse: "Vejam, nossos trens elétricos são limpos, confortáveis, são mais rápidos do que os trens a vapor. Por que vocês não se mudam para o interior a 40 quilômetros de Londres? Vão viver em Surrey ou Kent? Vocês conhecem essas regiões adoráveis e o valor do transporte é acessível." Era assim por toda parte, não apenas na Inglaterra. As cidades, a princípio superlotadas, foram esvaziadas graças aos trens. O hábito de pequenas viagens foi estabelecido. Mas o aumento do fluxo de passageiros nos principais terminais ferroviários gerou um novo problema. Como transportar tantos passageiros por toda a cidade? Quando a cidade cresceu, as pessoas precisavam se mover não apenas de uma área urbana a outra, como faziam apenas ocasionalmente para negócios ou para o que chamamos hoje de lazer, mas era também preciso se mover por toda a cidade. Os operadores de ferrovias queriam integrar suas principais estações terminais, mas não lhes foi permitido demolir prédios na cidade.
Então, uma nova solução foi proposta em 10 de janeiro de 1863. A primeira ferrovia subterrânea do mundo. Carroças de madeira rebocadas por 6 quilômetros por locomotivas a vapor através das estações iluminadas a gás na linha metropolitana. A primeira ferrovia subterrânea ligou a estação de Paddington GWR à estação da rua Liverpool. E, a partir daí, construiu-se uma rede completa de ferrovias subterrâneas. Na época, a ideia foi considerada tanto absurda quanto brilhante. Uma linha ferroviária construída escavando-se grandes trincheiras e cobrindo-as depois. Um sistema de construção usado ainda hoje. Os sistemas de metrô que foram construídos escavando e colocando trilhos e depois colocando um tipo de tubo nos furos que haviam aberto no solo. Eles desenvolveram novos tipos de ferrovias. Construir a primeira linha subterrânea era também uma ideia corajosa. Como os sistemas ferroviários de então eram movidos a vapor, havia um questionamento. Os passageiros pagariam para viajar sob a terra, no escuro e com barulho, com o cheiro da fumaça de uma máquina a vapor? Para comemorar o 100º aniversário do subterrâneo, a London Transport refez a primeira viagem. Não é difícil imaginar que, no início, a viagem de tubo era desagradável. Mas talvez o aroma das ruas, onde havia uma população enorme de cavalos, não fosse melhor. Foi um sucesso imediato. Outras cidades aderiram e hoje há sistemas de metrô, subterrâneo ou subway em todo o mundo. Lugares como Paris, Berlim ou Moscou, onde os sistemas de transporte público foram construídos em um tempo em que não havia alternativa. Esses sistemas de transporte público sobreviveram firmes e fortes e ainda transportam um número grande de passageiros. Em 1904, quando inaugurado, o metrô de Nova York foi aclamado como a ferrovia subterrânea mais extensa do mundo, composta de cerca de 400 quilômetros de trilhos e quase 500 estações. Mas mais de 100 anos depois, Xangai certamente pode desafiar esse título. Hoje, Seul, na Coreia do Sul, tem o mais longo sistema subterrâneo com 940 quilômetros. E o metrô de Tóquio é o mais movimentado. O metrô de Moscou é apenas o quarto mais movimentado do mundo, mas é, sem dúvida, o mais bonito. Suas estações são cuidadosamente decoradas e iluminadas por candelabros. A construção começou em 1935 no governo de Stalin e foi um dos projetos arquitetônicos mais extravagantes desenvolvidos pela União Soviética. Planejado como um monumento aos trabalhadores e um modo de edificar as massas, o metrô foi projetado com a intenção de demonstrar o poder do país. Atualmente, há mais de 100 sistemas de metrô no mundo, resolvendo parte do congestionamento mundial. E em cada continente, novos sistemas estão sendo construídos. Serviços de transportes automatizados são comuns em aeroportos internacionais, levando passageiros entre terminais. Em Dubai, todo o terminal é automatizado. Os trens não têm condutores. Dubai e Riad, na Arábia Saudita, estão construindo sistemas de metrô e de trens suburbanos. Com 75 quilômetros de trilhos e mais linhas em projeto, o metrô de Dubai começou a operar em 2009. Cada 5 vagões são divididos em 3 classes. Um vagão de classe ouro VIP, um para mulheres e crianças e 3 de classe prata. A maioria dos sistemas de metrô, incluindo os mais atuais, tem uma classe de passageiros e um único propósito: transportar o maior número possível de passageiros.
Assim como novos sistemas completos estão sendo construídos, há cerca de 40 em todo o mundo, incluindo 13 na China e 5 na Índia. Sistemas já estabelecidos estão sendo expandidos. Eu tinha um mapa do metrô feito há uns 2 anos. Várias linhas foram construídas desde então para acomodar esta expansão do tamanho de Pequim e tentar convencer as pessoas a não irem trabalhar de carro. Com a extensão dos túneis profundos do tubo, desenvolveram-se os chamados terminais suburbanos, com serviços de ônibus alimentando as estações. Mas a verdadeira transformação do tubo em um sistema de tráfego focado no passageiro deu-se quando os trens saíram do subterrâneo. Originalmente projetados para que as pessoas se movessem dentro da cidade, o metrô de Londres logo começaria a alcançar passageiros além do perímetro urbano, para completar os serviços da linha principal e tornar-se o sistema de tráfego que são hoje as redes de metrô em todo o mundo. Em 1932, o tubo alcançou Stanmore, a quase 18 quilômetros de West End, em Londres. Embora não seja uma distância longa em termos atuais, transitar por esse trecho, antes da inserção da ferrovia, era muito difícil. O subterrâneo, que podia levar o passageiro a qualquer parte da metrópole, agora era uma alternativa real, um complemento ao serviço integrado. Uma mudança acelerada, que modificou permanentemente a imagem das cidades modernas e criou o modo de vida suburbano. O formato das cidades mudou. E o que se vê é que houve um tempo em que as pessoas mais ricas viviam em uma faixa nas fronteiras das cidades, mas muito próximas. E temos casas enormes com dependências de empregados e porões com cozinhas imensas e muitos quartos. E gradualmente, as pessoas com mais dinheiro se mudavam para o interior e o formato demográfico mudou. Mais túneis são cavados e as escavações sempre trazem descobertas. A história tem sido revelada por construtores de ferrovias em cidades tão diversas quanto Londres e Cidade do México, onde escavações têm sido suspensas por achados de absoluto interesse para os arqueólogos. Durante a construção da Crossrail de Londres, arqueólogos encontraram dezenas de milhares de itens, abrangendo 55 milhões de anos da história e pré-história de Londres. Durante a escavação da estação da rua Liverpool, uma das mais movimentadas estações de Londres, foram encontrados mais de 3.000 esqueletos. Acredita-se que o cemitério foi usado de 1560 até meados do século XIX, durante o tempo da Grande Praga, quando mais de 100.000 londrinos morreram. Há sistemas de trânsito, trens que carregam um enorme número de passageiros, que correm no subterrâneo, mas também influenciam o modo como as pessoas vivem e trabalham. Algumas linhas de transporte diário parecem ainda mais perigosas, escolhendo seus caminhos pelas ruas, em cruzamentos, ao lado de prédios e passando entre feiras de rua. Essas megacidades que nunca tiveram o benefício de um sistema de metrô ou de ferrovia suburbana, nunca tiveram bondes, agora são totalmente incontroláveis. A ferrovia Maeklong, na Tailândia, é famosa por exigir que as barracas de vendedores fechem seus toldos e depois abram para a passagem do trem, que parece não ser capaz de deslizar entre eles. E os turistas se juntam para fotografar o espetáculo. A Maeklong é uma linha de transporte que corre por mais de 60 quilômetros fora de Bangkok, a uma velocidade média de 30 quilômetros por hora. Se espremer no mercado impede o aumento da velocidade dos 17 trens diários. O mercado recebeu um nome muito apropriado.
Os locais o conhecem como Talat Rum Hub, ou Mercado Fecha Todo. Há um mercado de ferrovia similar em Hanoi, no Vietnã, onde a linha principal, em uma parte da cidade, quase não se destaca dos prédios ao redor. E os pequenos trens na Índia, como o de Darjeeling, que correm à margem ou no meio das ruas, porque as ruas seguem o alinhamento correto, torna o trabalho dos construtores mais fácil. Trens correndo no meio das ruas foram, por esta razão, comuns nos Estados Unidos. O alinhamento das ruas oferece uma opção de baixo custo para a implantação dos trilhos. A South Shore Line, em torno do Lago Michigan, leva o último trem elétrico interurbano da América, um estilo de transporte que gozou de um breve sucesso e uma queda ainda mais rápida. Mas os locais não deixariam o South Shore morrer. Construída em 1901, nos anos 1980 ela encarou a falência, mas sobreviveu e achou um meio de prosperar graças à parceria pública. As ferrovias foram para o meio das cidades. A tecnologia é simplesmente absolutamente funcional. A forma dos trilhos em si, a qualidade da fiação suspensa e as catenárias. Tudo foi projetado para que o usuário se locomovesse entre grandes cidades muito rapidamente. E é extremamente rápido. Em outros lugares da América e em todo o mundo, as necessidades dos passageiros foram atendidas, não por descer pelo meio da rua principal, mas por assumir a opção mais cara que já vimos, a de fazer túneis sob as mesmas. E em muitos lugares, as ferrovias foram e continuam a ser construídas acima do nível das ruas. Nos Estados Unidos, o L, ou linhas elevadas, foram adotadas em muitas cidades. Elas eram mais baratas do que cavar subterrâneos e uma alternativa melhor do que derrubar prédios. São barulhentos, feios e a maioria foi demolida. Mas a Chicago L continua a ser o transporte de mais de 200 milhões de passageiros por ano, sendo o segundo sistema de tráfego mais movimentado dos Estados Unidos, atrás apenas do metrô de Nova York. Nos velhos tempos, antes da tração elétrica, esses trens a vapor costumavam correr mais ou menos a cada 2 minutos, transportando milhares de pessoas. É um pouco mais confortável hoje, mas as ideias por trás de tudo ainda são as mesmas. Levar as pessoas ao trabalho. Em outras partes do mundo, transportar pessoas acima das ruas tem sido feito com uma aparência mais moderna. Está ajudando a aliviar o congestionamento nas cidades, onde o crescimento superou a infraestrutura. Em cidades asiáticas notadamente congestionadas, trilhos são construídos acima das ruas. O SkyTrain de Bangkok, um monotrilho recentemente prolongado até o aeroporto internacional, tem funcionado desde 1999. Seguindo o traçado das principais vias, força o trem a curvas fechadas, onde ele desacelera e tritura o caminho. Manila vai construir seu próprio SkyTrain para completar o Sistema Light Rail, o LRT, que tem servido a apenas 30 estações desde os meados dos anos 1980. Em Wuppertal, na Alemanha, passageiros passam sobre nossas cabeças, não sustentados por cabos, mas por trilhos. As rodas se movem ao longo dos trilhos como um trem, com os vagões suspensos abaixo deles. A ferrovia suspensa de Wuppertal é única e tem operado num circuito de 13 quilômetros desde 1901. Entretanto, alguns trens de transporte únicos são suspensos por cabos. Uma imagem que é comumente associada a estações de esqui ou atrações turísticas que leva aventureiros bem acima das cidades para observar a paisagem abaixo. Mas em muitas cidades, Portland, no Oregon, Roosevelt Island, em Nova York, e na cidade colombiana de Medellín, o bondinho aéreo leva pessoas ao trabalho.
Talvez o mais famoso sistema de transporte operado por cabo seja o de bondinhos em São Francisco, o que nos introduz a uma nova categoria e transporte de passageiros que viaja sobre trilhos, o bonde. Os primeiros bondes entraram em funcionamento no país de Gales em 1807. Eram puxados por cavalos. Os bondes foram introduzidos em várias cidades, mas durante o século XX foram desaparecendo para o arrependimento de muitas delas. Em todos os continentes, linhas de bondes operam em cidades grandes e pequenas para a conveniência de seus passageiros. A Índia tem o mais antigo sistema operacional de bondes elétricos em Kolkata. Na Europa, os bondes se ajustam muito bem às cidades históricas. De Lviv, na Ucrânia, ou da capital finlandesa, Helsinki, ao número 28, o bonde amarelo que corta as colinas e as ruas estreitas dos distritos históricos de Lisboa. Um outro bonde que sobe e desce colinas íngremes é provavelmente o sistema que lidera a lista de desejos da maioria. O bonde elétrico de São Francisco. Suas 3 linhas servem a mais de 60 estações. A uma velocidade máxima de 15 km por hora, começou a operar em 1873. Como em Boston e Lowell, e outras linhas de passageiros em toda parte, a viabilidade do bonde sofreu pressão do transporte privado e da expansão da cidade. Em 1947, foi ameaçado de fechamento e tem enfrentado essas ameaças desde então. Mas tem sobrevivido e agora São Francisco é inimaginável sem seus bondes. Volchansk tem um sistema de bonde muito querido, mas menos famoso. Incrustada nas densas florestas de taiga ao sul da Sibéria, a 2.000 quilômetros de Moscou, e com uma população de apenas 10.000 pessoas, o sistema em Volchansk corre por 7.600 metros e tem operado desde 1951. Originalmente uma cidade industrial, o sistema, assim como muito da infraestrutura da cidade, foi construído por prisioneiros de guerra alemães durante o pós-Segunda Guerra Mundial. Nos anos pós-guerra, a população da cidade declinou quando o trabalho diminuiu. Mas o bonde resistiu e continua sendo um importante meio de transporte. Ao custo de apenas 30 centavos americanos por viagem, o bonde leva a cada dia da semana mais de 300 pessoas que escolhem o serviço de bondes da cidade, apesar de haver por lá meios de transporte mais rápidos e econômicos. Reconhecido em 2009 pelo livro de recordes da Rússia como a menor cidade com transporte por bonde, ele é um símbolo da cidade e ainda é muito querido por seus residentes. É quase impossível imaginar grandes e pequenas cidades em todo o mundo sem automóveis pessoais, que em quase todos os lugares excederam a capacidade da cidade em absorver o tráfego. Nos últimos 20 e 30 anos, tivemos uma revolução no pensamento. Você sabe, virtualmente qualquer engenheiro de tráfego, você sabe, seja chinês ou japonês ou inglês ou americano, percebe que permitir que carros estejam, que entrem nos centros das cidades sem qualquer tipo de controle ou cobrança ou o que seja, é simplesmente um meio de criar congestionamentos. Isso não funciona. O bonde, o bondinho, o metrô e o trem agora são vistos como a solução urgente para um problema global. Não dava para entrar em Nova York de carro e até hoje é difícil entrar em Manhattan.
nós percebemos que o domínio da cidade e do centro por certos carros convencionais de combustão interna simplesmente não é aceitável. Não havia uma grande quantidade de carros em Londres porque não havia lugar para estacionar. E quando havia, era muito caro. E se tentasse entrar na cidade, era quase impossível se mexer e as pessoas não chegavam ao trabalho. Agora, essa série de fatores, eu acho que fez as pessoas pensarem que era divertido andar de trem. O desafio dos carros devastou o transporte público em muitos lugares, já que a vida nas rodovias passou a ser preferida. Então, as rodovias tornaram-se mais largas, tomando cada vez mais o espaço do verde. Mesmo assim, eram congestionadas. E continua difícil persuadir o passageiro a sair do automóvel. Eu não sei quantos carros cabem em 8 pistas, mas 8 pistas vezes 2 vezes 1 hora versus um trem que pode transportar talvez 100 mil pessoas. Isso te dá uma ideia. O linguista e filósofo Noam Chomsky disse: se pode tomar um metrô do subúrbio de Boston, onde eu moro, e chegar ao centro da cidade em 10 minutos, ganha tempo de vida em não ficar sentado no seu carro no congestionamento. E completa: deviam considerar isso. Uma das razões pelas quais as pessoas não consideram isso é que viajar de trem nem sempre é uma experiência confortável. Quando se está num trem de subúrbio, às vezes você viaja tão espremido entre outros passageiros de pé que mal consegue ver pela janela. Viajar em Londres é basicamente uma guerra, escreveu a autora Sophie Kinsella. É uma campanha constante de briga por território. Não pode se mover nem relaxar em um único momento, porque se o fizer, alguém vai passar à sua frente ou pisar em você. Mas se utilizar o sistema de transporte público de Londres é considerado uma guerra, como descreveríamos o transporte diário na Índia? Com uma das maiores e mais movimentadas redes de ferrovia do mundo, viajar de trem na Índia é uma tradição. Com mais de 110 mil quilômetros de trilhos cruzando o país, a Indian Railways opera mais de 9 mil trens de passageiros e transporta mais de 20 milhões de passageiros todos os dias. E com 1.400.000 funcionários, a Indian Railways é reconhecida como a maior empregadora do mundo. A Índia está no mesmo processo. Embora uma grande quantidade de carga ainda é carregada sobre trilhos na Índia, os trens continuam cheios como sempre estiveram, e todos os filmes mostram que é assim nas áreas urbanas. Ninguém mais senta no teto dos trens porque agora há fios elétricos, e esse é o único motivo que os impede. O ideal seria um sistema em que modos de transporte, trem, bonde, ônibus ou balsa, trabalhassem juntos. E esse sistema existe. O país que eu acredito ter fornecido inquestionavelmente o melhor sistema público de transporte do mundo é a Suíça. Eles têm o sistema de viagens da Suíça, como chamam, e eles perceberam que a maneira de tirar as pessoas dos carros e a forma de reduzir a poluição e o congestionamento em nossas cidades e torná-las lugares muito mais agradáveis para se viver é fornecer um serviço de transporte público totalmente integrado, mas mantendo em mente as necessidades do ciclista e do pedestre. Tudo é montado em conjunto para que cada trem, cada terminal, serviço de ônibus, bonde e até vapores, bondinhos e outros se conectem perfeitamente. A Suíça ostenta várias viagens, especialmente muitas das viagens de trem, no primeiro lugar em recomendações de experts para experiências sobre trilhos. E parece que a experiência também é recomendada se você é um passageiro regular. Mas em muitas partes do mundo, o chacoalha-ossos, com janelas fixas ou sem janelas, bancos de madeira, barulhentos e desconfortáveis, acabou. E cada vez mais pessoas estão retornando aos trens. Parte disso porque o carro está perdendo o seu apelo como transporte.
Foi apenas nos anos recentes, nos últimos 10 anos, talvez um pouco mais, desde os anos 2000, entende? Que temos visto um renascimento da demanda por trens. As pessoas se cansaram de ficar sentadas em seus carros nas ruas congestionadas. Parcialmente porque algumas ferrovias responderam ao desafio, a começar por suas estações. O passageiro agora pode dirigir para tomar o trem e descobrir que a estrutura das estações do subúrbio mudou. Estamos vendo estacionamentos de carros enormes sendo construídos ao lado das estações. As pessoas dirigem até a estação e tomam o trem, onde temos os chamados estacione viagem, em cidades onde as pessoas podem dirigir, mas param nos arredores. O estacione viagem reflete a impossibilidade de estacionar no centro. Muitos fatores contribuíram para a escalada do transporte público nas grandes cidades. Mas a maior influência são os números. O número de pessoas transportadas tornou-se em quase toda cidade tão grande que não há outra alternativa que não o trem. Londres leva 800 mil pessoas para o centro todas as manhãs e os leva de volta para casa todas as noites, e só as ferrovias tornam isso possível. A experiência de Londres na hora do rush é comum a todas as cidades grandes em todos os continentes. E então o transporte, conveniente, mas não necessariamente confortável, parece ser uma das formas permanentes da transformação feita no mundo pelos trens, para melhor ou para pior. Quando você viaja de trem, pode olhar pela janela, ler o jornal, trabalhar no notebook, jogar no seu telefone e dormir. Se está viajando de carro, não pode fazer nenhuma dessas coisas, exceto olhar para frente e no seu retrovisor. Nos primeiros 3/4 do século XX, o transporte era a razão pela qual os jornais circulavam nas manhãs e tardes em grande número. Onde houvesse uma estação, havia bancas de jornal ou jornaleiros, e os vagões dos trens eram cheios de pessoas dobrando e desdobrando seus jornais. Hoje, é improvável que os passageiros leiam jornais nos trens. Eles têm outras distrações. E os passageiros que estão no trem, que utilizam todos os dias, estão sempre se distraindo, lendo romances ou, como eu digo, jogando em seus celulares. A distração faz passar o tempo. E também evita uma das menos óbvias formas em que os trens, particularmente os metropolitanos, mudaram o mundo. A viagem proporciona algo que anteriormente, e para a maioria das pessoas, nunca acontecia. Hoje, é improvável que os passageiros leiam jornais nos trens. Eles têm outras distrações. E os passageiros que estão no trem, que utilizam todos os dias, estão sempre se distraindo, lendo romances ou, como eu digo, jogando em seus celulares. A distração faz passar o tempo. E também evita uma das menos óbvias formas em que os trens, particularmente os metropolitanos, mudaram o mundo. A viagem proporciona algo que anteriormente, e para a maioria das pessoas, nunca acontecia. Todos os dias coloca passageiros em proximidade com estranhos de todos os tipos. E embora a distração seja frequentemente a regra nos serviços de transporte, sendo parte integrante da rotina diária de tantas pessoas, há um desenvolvimento de familiaridade. Humanos, por natureza, são seres sociais. E o fato de verem os mesmos rostos todas as manhãs e noites fez com que alguns serviços de transporte abraçassem a oportunidade. Atualmente, começamos a ver o desenvolvimento de mais convenções sociais, do carro-bar de Nova York aos livros no metrô de Londres, proporcionando aos companheiros de viagens uma desculpa para se conhecerem. Assim, embora mais trens e mais conforto em cada um deles pareça ser a resposta, existe um paradoxo. Tem a ver com os passageiros indo para os grandes centros e é muito caro. Mas em um dia a companhia não arrecada o bastante. Não faz muito dinheiro, não lucro necessário. A grande popularidade do trem metropolitano não significa que ele seja um bom investimento.
Quanto mais confortável o trem, mais passageiros provavelmente terá. Mais assentos requerem investimento. E, frequentemente, em grandes centros como Londres, é um investimento para cerca de 4 horas por dia, que é o tempo que os trens ficam ocupados. Depois vão ficar estacionados. Então, esse tipo de investimento não vai se pagar nem compensar financeiramente. É também natural que um trem metropolitano pare para apanhar mais passageiros. Os serviços de transporte podem ter diferenças e melhorias no padrão das acomodações. Mas a velocidade a que vão depende do número de paradas que tem que fazer. Velocidade é o que promete mudar o conceito de transporte. Trens velozes, cobrindo centenas de quilômetros, no mesmo tempo em que um metrô leva para chegar ao centro da cidade, abre todos os tipos de possibilidades. Com várias estações entre a origem e o destino final, a tecnologia aprimorada nem sempre garante uma jornada mais curta. Mas mudanças radicais nos trens vão influenciar na satisfação do transporte. O Shanghai Maglev, que liga a cidade ao aeroporto, mostra como é possível transformar uma viagem de 30 quilômetros em uma jornada de 8 minutos, e de maneira muito confortável e silenciosa. Maglev, ou levitação magnética, é um trem flutuante, sem resistência a atrito, com velocidade superior a 430 quilômetros por hora. E tem operado em Xangai há 14 anos com segurança. Mas seu custo é muito alto. De repente, tempo e distância não são mais correlatos. A sua distância já não é mais relevante se o seu trem é veloz. Se o seu trem não faz todas as paradas e não apanha todas aquelas pessoas, isso muda o estado social delas. Você sabe por que essas pessoas estão pagando menos por suas casas ou chegando mais depressa ao trabalho? Trens muito velozes incentivam viagens muito longas. O trajeto de 540 quilômetros de Bordeaux a Paris é tão popular na França quanto a jornada de 300 quilômetros de York a Londres, na Inglaterra. Agora você pode viajar essa distância. Era inconcebível anteriormente que você pudesse viajar essa distância para ir e voltar do trabalho. As pessoas desconhecem isso hoje, mas a ferrovia foi a primeira a fazer isso. Um grande número de pessoas estão viajando de York a Londres para trabalhar todos os dias, em alguns casos. E isso tem mudado as coisas e, é claro, as ferrovias têm respondido a isso de outra forma, tornando mais fácil para as pessoas trabalharem nos trens, oferecendo tecnologias com o Wi-Fi. No Japão, viajar sobre trilhos aprende-se desde criança. Exceto para o jardim de infância, não há ônibus escolares no Japão, e então as crianças viajam de trem. Temos amigos que moram no Japão. E não sei a quantos quilômetros de Tóquio, mas o tempo de viagem até Tóquio é de menos de 45 minutos, mesmo a 160 quilômetros. Por causa do Shinkansen, ou trem-bala, todos os dias a cada 10 minutos há um trem. Isso permite que você more a essa distância e o seu tempo de viagem seja de 45 minutos. Trens locais, frequentemente de 1 ou 2 vagões, são vitais para a vida diária de muitos japoneses. A vida cotidiana é obviamente muito diferente para milhões de pessoas que passam pela estação Shinjuku. Agora temos um serviço eficiente e a cada 20 minutos tem um trem que faz 160 quilômetros para a cidade em 45 minutos. Isso valoriza uma propriedade em um raio de 8 quilômetros ou 16 quilômetros. De repente, este lugar que poderia ser pequeno e desprezado, agora está a 45 minutos do centro. A alegria dos suíços é o sonho de outros. É verdade que em outras partes do mundo, a jornada de ida e volta do trabalho não é tão pontual ou confortável. Mas estejamos viajando centenas de quilômetros ou apenas alguns, o transporte diário continuará sendo uma necessidade para muitos de nós em todo o mundo. E, como vimos, por causa dos trens, essas jornadas diárias de casa para o trabalho nos proporcionam a chance de morar perto da cidade ou distante dela. Seja em trens de alta velocidade, serviços de metrô, bondes,
bondinhos. Ou, no caso de muitos passageiros, uma combinação deles, os trens mudaram nosso modo de morar e trabalhar. E por terem feito isso tão bem e continuarem a crescer e evoluir, fazem também com que sejam o formato das cidades e estilos de vida urbanos. E é assim que os trens, através do transporte, mudaram o mundo.